Olá, seja bem-vindo ao meu canal de citações. Aqui você vai ouvir as melhores palavras de sabedoria de um dos maiores filósofos, Aristóteles. Aristóteles foi um importante estudioso grego nascido por volta de 348 AC, no norte da Grécia. Como tal, seus escritos cobrem tópicos como filosofia, política, ética, biologia, física, lógica e muito mais. Como discípulo de Platão, tornou-se conhecido como filósofo. Assim, muitas frases filosóficas são atribuídas ao pensador que encheu a vida de grande curiosidade e levou os jovens a pensar sobre moralidade, política, amor, educação, propósito, justiça e muitas outras áreas importantes da existência humana. É por isso que coletamos 17 citações aristotélicas sobre vida, educação, política, trabalho, felicidade e amor para inspirar você. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. O trabalho é melhor quando há diversão no processo. Relutantes em fazer as coisas, mesmo que sejamos responsáveis, a probabilidade de um resultado fracassado se torna maior. Você nunca fará nada neste mundo sem coragem. É a melhor qualidade da mente ao lado da honra. A coragem é a força interior essencial para podermos trilhar o caminho tortuoso da vida. O pensador sabia disso e afirmava que era uma das qualidades mais importantes de um ser humano. Esta citação é comparada a uma citação do livro O Grande Sertão, Veredas, do autor brasileiro Guimarães Rosa, no qual ele escreve: "A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem." Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Grandes ideias muitas vezes vêm de mentes inquietas e excêntricas. Aristóteles sabia disso e parecia valorizar uma espécie de fio da loucura característica da engenhosidade e criatividade que impulsiona a boa escrita. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Aristóteles começa com esta suposição de que a sabedoria vem da capacidade de questionar. Por outro lado, uma pessoa sensata refletiria sobre uma ideia antes de afirmá-la com entusiasmo, porque tal atitude seria ignorante. Ter muitos amigos é não ter nenhum. Assim, quando você tem muitos amigos, mas a pessoa não consegue desenvolver uma relação próxima e de confiança com eles, é como se ela estivesse realmente sozinha. Ter alguns bons amigos é melhor do que ter muitos relacionamentos superficiais. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Ao contrário de seu professor Platão, Aristóteles acreditava que a experimentação era mais importante que a teoria. Então, nesta frase, podemos observar a ideia de forma objetiva a esse pensamento. Aqui, ele diz que o aprendizado acontece no processo. Dessa forma, é possível encontrar um pensamento antigo que pode trazer paz e diminuir a ansiedade que muitas vezes surge em nosso comportamento. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Aristóteles disse que a educação tem raízes amargas, e que o processo de aprendizagem nem sempre é realizado de forma confortável. Mesmo com dificuldades nesse processo, por mais árduo que seja, colheremos bons resultados, levando para o resto das nossas vidas como sabedoria. Um homem sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz. Mesmo que não digamos tudo o que pensamos e sentimos, precisamos ser coerentes com o que dizemos. Nem sempre podemos ser completamente transparentes, mas honestidade e sabedoria significam ter uma comunicação autêntica e sincera.
Não somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Aristóteles novamente traz a prática nesta frase central para seu pensamento. Aqui, porém, ele ressalta que a repetição por si só não traz perfeição, mas sim que devemos incorporar o comportamento que deve ser aperfeiçoado à rotina, como parte do hábito. Valor final da vida depende mais da consciência e do poder de contemplação, que da mera sobrevivência. Contemplação significa apreciar o nosso entorno sem esquecer de analisar, prestando atenção aos eventos que ocorrem com consciência e foco. Esse espírito investigativo e de contemplação seria mais valioso do que simplesmente sobreviver no mundo. Nosso caráter é o resultado de nossa conduta. O caráter é construído a partir de nossas ações. O filósofo disse que a atitude determina a grandeza e a integridade de uma pessoa. As pessoas se dividem entre as que economizam dinheiro, como se vivessem para sempre, e as que o gastam, como se fossem morrer amanhã. Como diz o ditado, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Em outras palavras, precisamos encontrar equilíbrio em tudo na vida. Aristóteles falando sobre como usar o dinheiro, fazendo refletirmos de que como é importante ter sabedoria ao gastá-lo. Só sei que nada sei. Essa é uma das frases mais famosas de Sócrates. O filósofo abre um caminho para encontrar respostas ao reconhecer que nada sabe sobre a vida. É desse ditado que surge o método socrático, no qual o pensador incita as pessoas a reconhecerem sua ignorância e caminharem em direção à sabedoria. Todo ser humano já é um vasto universo em si mesmo, e é preciso investigar para iniciar a busca pela compreensão das coisas além do nosso controle. Ele recusou porque não tinha sentido na vida refletir sobre a existência e conversar com os jovens sobre todas essas questões e incentivá-los a pensar por si mesmos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Sócrates deixa clara a ideia de que, para conhecer além, é necessário fazer um mergulho interior em busca de respostas sobre nós mesmos. Todo ser humano já é um vasto universo em si mesmo, e é preciso investigar para iniciar a busca pela compreensão das coisas além do nosso controle. A vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Disse que esta sentença foi proferida pelo pensador durante o julgamento que o condenou à morte. Por ser muito combativo e fazer perguntas difíceis, Sócrates era visto como um homem que usava a imagem dos deuses para questionar a religião predominante na Grécia. Ele recusou porque não tinha sentido na vida refletir sobre a existência e conversar com os jovens sobre todas essas questões e fazer que pensassem por si mesmos. Já é hora de irmos. Eu para a morte, vocês para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Isso é segredo exceto para Deus. Esta é outra frase que o mestre diria algumas palavras antes de ser executado. Sócrates deixará esta mensagem e uma última pergunta a seus discípulos, como forma de despedida e reafirmação de sua ignorância sobre os grandes mistérios do mundo. Ninguém faz o mal voluntariamente.
Sócrates acreditava que as pessoas não fazem o mal. Ele entendia que para construir trajetórias com virtude, deve-se tentar fazer a coisa certa, e a coisa certa não é necessariamente ética. Por isso, é preciso analisar cada situação com consciência. Obrigada por terem assistido até o final. Inscrevam-se no canal e deixem seu like, e me falem sobre qual assunto gostariam de ouvir.